Graça e paz, seja bem-vindo a mais um webinar no livro de Esther. Hoje a gente está no nosso penúltimo estudo já da nossa série em Esther, um homem e uma mulher para um momento como este. E hoje chegamos no ápice do livro, né, nos capítulos 7 e 8. E eu estou bem empolgado para aquilo que a gente vai falar hoje, para o conteúdo que eu preparei para vocês. E eu espero, né, que o Senhor fale ao seu coração, te encoraje com o conteúdo dos capítulos 7 e 8 do livro de Esther. E eu queria começar com uma oração, pedindo para que Deus abençoe o nosso tempo. Então, vamos orar. Pai querido, Pai amado, te louvamos por esse dia, pela tua bondade, o teu amor, Deus, a tua misericórdia para conosco. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que nunca volta vazia, que sempre cumpre os teus propósitos em nossos corações. Nós pedimos mais uma vez que o Santo Espírito fale conosco, que o Senhor use a tua palavra para nos encorajar, nos consolar, nos confrontar e nos fazer a imagem do teu Filho Jesus Cristo, Deus. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então, hoje a gente dá sequência no nosso estudo, né? E hoje a gente tem nosso penúltimo estudo, né? Então, na semana que vem, teremos nosso último estudo nos capítulos 9 e 10. E hoje, então, os capítulos 7 e 8. Eu já adiantei, né, que os capítulos 7 e 8 são o ápice, digamos assim, da narrativa, e é exatamente isso, né? Mas antes de entrar propriamente no conteúdo, queria somente repassar rapidamente nossa tarefa de semana passada, a tarefa da semana 5 que ficou, que a gente tem pedido agora, na verdade, terminando as marcações, né, nos capítulos 9 e 10 agora. Então, a princípio, você já marcou, então, todo o livro de Esther, se você está fazendo as tarefinhas bonitinho. Então, o seu livro de Esther está todo marcado, né, com os personagens principais, né, as marcações temporais e algumas palavras-chave, tá? E aí, também encorajei vocês, né, a responderem algumas perguntas. A primeira delas é se colocar na posição do rei no capítulo 7, capítulo que a gente vai estudar hoje, e pense no que ele descobriu ali no momento em que Esther revela para ele que o povo dela vai morrer, né? E aí tem essa pergunta, será que é a primeira vez que então ele reconhece o povo que será destruído por seu decreto? Eu creio que sim, né? Eu creio que é a primeira vez que ele reconhece, mas isso não significa que ele já não tinha informações sobre os judeus, que eu acho que esse é o ponto que eu estava querendo chegar nessa pergunta, né? Ele já tinha informações sobre os judeus, especialmente através de Mordecai, através da vida de Mordecai, que havia salvado a vida do rei Xerxes. Então, ele tinha uma boa informação sobre esse povo já. E sim, a informação sobre a destruição dos judeus era algo repentino ali para ele, porém ele já tinha informações sobre esse povo judeu, né? E aí eu também deixei essa outra pergunta. Você achou interessante que Arbona sabia sobre a forca e aquilo que Amã pretendia? Teorize sobre o motivo, né? Aí eu encorajei você a pensar um pouquinho, talvez, como que esse servo ali da corte do rei sabia sobre a forca, né? Ou essa árvore alta, né? Que eles montaram, que podia ser, na verdade, para empalar a pessoa também, não só para enforcar. Mas a ideia é que você teorize sobre o motivo. O que eu estou querendo chegar aqui? Na verdade, provavelmente era a ideia de que não era somente Mordecai que odiava Amã, né? Outras pessoas ali no reinado de Xerxes odiavam Amã. E aí a gente chega numa realidade da nossa vida, né? Que Deus estabeleceu na palavra, e uma realidade em geral que a gente pode até observar das pessoas do mundo, né? O orgulho repele e a humildade atrai, né? O orgulho de Amã, com certeza, repeliu muitas pessoas ali no entorno de Xerxes. Por que, no caso de Xerxes, era alguém que não conseguia enxergar
quem Amã realmente era, porque com Xerxes ele sempre buscava agradar, sempre buscava se refrear, né? Enquanto que com os outros ele não fazia isso, né? Especialmente com Mordecai. E então o orgulho repele e a humildade atrai, né? Então, muito provavelmente muitas pessoas estavam cansadas já de Mordecai, do orgulho dele, de Mordecai não, de Amã, do orgulho dele, da maneira como ele estava agindo ali. E muito provavelmente, né, eles também desejavam que Amã fosse morto, né? Ele se comportava somente com o rei, porque ele precisava fazer isso, ele precisava ganhar o favor do rei. Mas com todos os outros, ele era alguém orgulhoso, alguém que, com certeza, as pessoas odiavam de maneira muito fácil, né? E Mordecai, eu acredito que não, por ser alguém humilde, ele era alguém que atraía as pessoas, que atraía, quem sabe, a amizade desse Arbona. Não sabemos, mas muito provavelmente era o que estava acontecendo nos bastidores ali, né? E aí, dando sequência, então, e entrando realmente na nossa sessão de hoje, nos capítulos 7 e 8, eu sugeri para você uma divisão aí em dois subníveis, né? Então, o primeiro subnível, a gente tem Amã condenado à morte, né? No capítulo 7. O resumo do capítulo 7 seria isso, né? O resumo do capítulo 8 seria o rei Xerxes ajuda os judeus, né? E aí nós temos uma subdivisão no capítulo 7, uma subdivisão no capítulo 8. No capítulo 7, nos versículos 1 e 2, né? O segundo banquete de Ester. Nos versículos 3 a 7, temos o pedido de Ester para o rei. Nos versículos 8 a 10, Amã é finalmente enforcado ou empalado, né? E aí no capítulo 8, as subdivisões são os versículos 1 e 2, né? Temos Ester recompensada e Mordecai promovido. Nos versículos 3 a 6, temos o pedido de Ester para salvar os judeus. E dos versículos 7 a 17, temos um novo decreto publicado, né? Então, como eu comentei, né, aqui a gente chega no ápice da narrativa de Esther, a gente chega no momento culminante, realmente, tudo aquilo que os capítulos 1 e 2 vieram costurando, introduzindo a gente, os capítulos 3 e 4, aí acelerando um pouco mais a narrativa, né, tudo nos preparando para esse momento, esse ápice da narrativa, né, em que as mesas viram, né, é um momento em que as mesas viram, é um momento que a gente... se Esther fosse um filme, seria um momento que a gente prende a respiração para ver como, então, os protagonistas vão se sair, né? O que vai acontecer com o vilão, o que vai acontecer com o herói. E é aqui que a gente vê toda a genialidade do autor bíblico, né? E do Deus que inspirou toda a escritura e que controla toda a história para os seus propósitos soberanos. E um tema, né, central que a gente vai estar vendo hoje, nos capítulos 7 e 8, que é um tema de todo o livro de Esther, é esse tema da grande reversão de sorte. Né? Grande reversão de sorte. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema mais à frente. Mas vamos lá, dar início ao versículo 1 do capítulo 7. Aqui, né, o título, né, o segundo banquete de Esther, e o texto diz, né, versículos 1 e 2, eu vou ler para a gente. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Aqui a gente está dentro do capítulo 7, né, no tema que Amã vai ser condenada à morte, mas o texto começa com, mais uma vez, né, Amã e o rei sendo introduzidos nesse banquete com a rainha Esther. E essa sessão, ela inicia sem nenhum respirar, realmente. É para que aqueles que estão acompanhando a narrativa não percam o foco, né? Porque está chegando um momento crucial. Então, a gente pode ver, por exemplo, o versículo 14 do capítulo 6, né? Enquanto ainda falavam, os eunucos do rei chegaram e sem demora levaram Amã ao banquete que Esther havia preparado. Então, imediatamente depois que Amã ouviu pela segunda vez a sua família, né? Dessa vez a sua família dizendo que se ele continuasse indo contra os judeus, ele iria sucumbir, ele iria falhar na sua tarefa.
ele então é imediatamente inserido nesse banquete. E se no primeiro encontro, né, primeiro Esther tem uma primeira interação com o rei, em que ela teme por sua vida, ela interage com o rei, né, e o rei então faz a pergunta para ela, né, do que ela deseja, e ela pede para que o rei venha num banquete, e aí tem um segundo encontro, né, ali no banquete. E se nesse primeiro, num segundo, né, eles ainda não estavam relaxados, no primeiro banquete, ainda não estavam relaxados o suficiente, neste, com certeza, eles já estavam mais relaxados, mais à vontade. E então, né, os dois, a gente tem visto que eles não recusam bebida, né, eles gostam de um bom banquete. Então, Esther usa isso a seu favor, na sabedoria e soberania de Deus ali, direcionando Esther. E então, pela terceira vez, olha só que interessante, gente, pela terceira vez, o rei faz essa mesma pergunta para Esther. E o livro de Esther, né, eu tenho enfatizado que essa produção literária é fascinante, porque ele tem um número estabelecido de várias coisas que acontecem ao longo da narrativa, ao longo do livro, né? Por exemplo, esse número 3, né, essa terceira pergunta que o rei faz para Esther, que é repetitiva, a gente vê, por exemplo, no capítulo 5, versículo 3, a gente vê a primeira vez que o rei pergunta, né? O que você deseja, Rainha Esther? Perguntou o rei. Qual o seu pedido e eu atenderei, mesmo que peça metade do reino? Ele repete essa mesma pergunta no versículo 6 do capítulo 5. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther, agora diga-me o que você deseja, qual é o seu pedido, eu atenderei mesmo que peça metade do reino. Então, finalmente, no capítulo 7, versículo 2, no momento culminante, né, o rei faz pela terceira vez a mesma pergunta, qual é o seu pedido, eu atenderei mesmo que peça metade do reino. E o livro de Esther está trabalhando de maneira muito literária, né, o autor está fazendo isso de maneira muito intencional. A gente nota também que Esther pede para que eles possam jejuar e orar antes de ela ir até o rei por 3 dias, né? Então, o terceiro dia, ela vai na presença do rei, ela entra na presença do rei depois desses 3 dias, né? Então, a gente vê como que os números têm uma significância para os judeus e como, então, que o autor de Esther usa esse número como algo importante, algo que ele insere na sua obra, né? O número 3 é um número importante para os hebreus, assim como o número 7 também, o número 12, né? São números significativos que apontam para realidades maiores, para significados maiores do que simplesmente um número, né? E isso que o autor está fazendo aqui no livro. E a estrutura do livro de Esther, né, até sublinhei a palavra banquete aí, é feita ao redor dos banquetes, né? E por isso que eu pedi para que você marcasse essa palavra. E me parece que também num padrão de 3, né? Isso aqui, na verdade, eu tive a ajuda de um comentarista bíblico, o Barry Webb, e o Barry Webb ele diz o seguinte sobre a realidade dos banquetes no livro de Esther, né? Ele diz assim, mais significativo é o modo como o enredo é estruturado, até certo ponto, em torno de 3 rodadas de banquete, no início, no meio e no final. Cada um está ligado a uma reversão significativa. Vasti Esther, a mãe Mordecai, os judeus e seus inimigos. Então, esse livro do Barry Webb, né, esses 5 vestimentas festivas, que ele faz algumas reflexões cristãs mesmo sobre esses 5 livros bíblicos, né, incluindo Esther. E aqui ele nota, né, esse padrão dessas 3 rodadas de banquetes, e cada um dos banquetes relacionado de alguma forma com uma reversão de sorte, né, no início. Vasti, né, que tinha o cargo de rainha, então Esther toma o lugar dela, né? Amã, que tinha um lugar elevado no reino, era o braço direito do rei Xerxes, então Mordecai toma o lugar de Amã, né? Os judeus e seus inimigos, né? Os inimigos lá tramando exterminar os judeus, então na verdade o contrário acontece. E então a gente vê esse padrão também aí, que talvez não seja tão bem delineado, né? Mas na semana que vem, caso você tenha feito as tarefinhas, né?
você vai conseguir ver as palavras que você marcou, a cor específica que você marcou com banquete e poder identificar esses padrões, né? Mas é muito claro aqui para nós esse tema da reversão de sorte, nessa estrutura dos 3 banquetes, né? E aí a gente chega no versículo 3, em que aí finalmente Esther vai revelar para o rei o seu pedido. E aqui eu trouxe uma pintura famosa de Rembrandt, se eu pronunciei corretamente, ele pintou esse quadro em 1660 e é um quadro pintado em óleo e ele está exposto em Moscou, na Rússia, né? E é muito famoso, na verdade, esse quadro. Eu já tinha visto algumas vezes, eu trouxe para a gente aqui, mas a gente nota aí no quadro, né, o olhar severo do rei para Amã. Amã tá já com uma cara de vixe, as coisas estão complicadas para mim, né? Com uma cara de e Esther, ela tá com as mãos assim, parece que argumentando, articulando, né? De maneira pausada criando um suspense de certa forma ali, como ela deveria fazer, né? Naquele contexto com o rei, para dar essa notícia da melhor forma para que o rei estivesse do lado dela e não do lado do inimigo dos judeus, né? Obviamente, Deus estava controlando tudo, Deus estava capacitando Esther, né? Mas ainda assim, ela tem uma estratégia boa ali que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Na verdade, agora, né? Esther, então, ela, no versículo 3, ela cria esse suspense, né? Veja o que ela diz no versículo 3. A rainha Esther, então, respondeu, depois da terceira vez que o rei fez essa pergunta para ela. Ela diz no versículo 3 do capítulo 7. Se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida de meu povo. Só aqui, né, com certeza ela já ganhou a atenção absoluta do rei. Porque não só o rei já estava querendo saber o que ela tanto queria, né? Depois de 3 vezes que ela perguntou, mas ela diz que o rei deve poupar a vida dela mesmo, né? E a vida do povo dela. Ou seja, ela já cria aquele suspense, porque ela não chegou de cara e já disse que a culpa é do Amã. Ela não chega acusando, mas ela chega contando essa história que ainda gera ainda mais, né? Uma curiosidade no rei. Então, o rei, né? Ela continua dizendo no versículo 4. Pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados, que é exatamente o que dizia o decreto. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calado, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Então aqui ela finalmente revela então o problema, né? Ela de novo, ela não ataca aqui Amã de cara, ela não acusa Amã, mas ela diz o que está acontecendo, né? Ela, o povo dela foram vendidos, eles vão ser mortos, né? E ela diz que caso tivéssemos sido vendidos como escravo, eu nem teria apelado para você, nem teria vindo diante de você. Porém, como era um assunto tão importante, ela então teve que interceder pelo povo dela, né? Mas mesmo que Esther não tenha acusado Amã, o rei pergunta, né? O rei, com certeza que já querendo saber, querendo resolver o mais rápido possível a situação, né? Quem faria uma coisa dessas? No versículo 5, perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria a audácia de fazer isto? Então Esther respondeu no versículo 6, nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Então, interessante, né? Esther aqui, ela dá uma resposta no plural, né? Ela diz nosso inimigo, né? Aqui Esther, ela está se colocando ainda como alguém que intercede pelo povo dela, né? Ela se coloca como integrante do povo de Israel aqui. E a mãe fica apavorada, né, imediatamente, e do rei e da rainha. Furioso, então, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Não é a primeira vez que o rei perde, né, a sua compostura, que ele fica irado, que ele fica furioso. É uma característica do rei, é uma característica de Amã, a gente tem visto isso.
Porém, aqui ele fica tão furioso que ele se levanta e sai para o jardim do palácio, né? E um comentário aqui, né, interessante sobre essa resposta de Esther, revelando finalmente, então, que ela é judia, né? Porque lembra que a Mordecai tinha dito para ela não revelar que ela era judia, para ela ficar em silêncio sobre isso, né? Mas finalmente, então, Esther revela esse segredo, né? E refletindo um pouco sobre isso, eu estava pensando, talvez em alguns contextos, né, dependendo da situação em que a gente está, o contexto em que a gente serve, a gente deve sim, né, em alguns momentos, dependendo da situação, dependendo do contexto, de novo, né, não revelar, né, quem é o nosso povo, né, de quem o Senhor que nós servimos, né. Em alguns contextos, em alguns momentos, a gente não deve revelar nossa religião, né? E eu fico pensando especialmente aqui no contexto de perseguição que há, por exemplo, em alguns locais, né, do mundo, e algumas estratégias até missionárias, né? Dependendo da situação, do contexto, é sábio, né, não revelar. Eu diria que na maioria das vezes é sábio revelar, né? É sábio a gente de cara já se posicionar, mas existem momentos que não, existem momentos realmente em que Deus ele vai dar sabedoria para que a gente saiba o momento de não revelar em que nós cremos, né, a nossa religião. Mas ainda mais significativo, né, é o fato de que Deus, então, caso a gente oculte essa informação em algum momento, em algum contexto, por alguma estratégia, Deus vai nos dar sabedoria para revelar nossa identidade quando isso põe em risco a segurança do povo de Deus no momento estratégico. Né? É exatamente isso que acontece com Esther. Ela oculta a sua identidade, ela oculta de que povo ela faz parte, mas quando isso põe em risco a segurança do povo de Deus, no momento mais estratégico que ela poderia revelar, ela então ela então revela, né? E é justamente ao revelar isso na posição que ela está, na posição estratégica que Deus a colocou, que ela pode então defender o seu povo e salvar eles dos inimigos, né? Então, é isso que a gente vê aqui nos primeiros versículos aqui do capítulo 7, né? E a palavra ira, né, a palavra furioso, indignado, aparece 7 vezes no livro de Esther. Queria ler o versículo 7 também, né? Reforçando somente a palavra aqui, furioso. Né? Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Achei interessante que a palavra furioso é uma das palavras que eu pedi para vocês marcarem. E se você contar, você vai ver que ela aparece pelo menos 7 vezes, né? Talvez 8, se você considerar o capítulo 7, versículo 10 como uma outra ocorrência, né? Mas está muito próximo também do versículo 7, então poderia considerar como uma ocorrência só. Mas o ponto principal é que Deus é soberano, governa todas as coisas, mesmo usando a ira pecaminosa de homens pecadores, né? Esse é o ponto principal. A gente tem visto, por exemplo, no capítulo 1, versículo 12, no capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 21, capítulo 3, versículo 5, capítulo 5, versículo 9, capítulo 7, agora, finalmente, versículo 7. Essas 7 ocorrências da ira, né, de homens, muitas vezes uma ira pecaminosa, e mesmo com essa ira, Deus ele está governando, usando até mesmo esses corações pecaminosos desses homens para que o plano dele vá avante, para que o plano dele aconteça. E é isso que é fascinante de notar e observar no livro de Esther. E aí, né, a gente continua agora chegando no capítulo, ainda no capítulo 7, mas agora nos versículos 8 a 10, que diz assim, né? Vou ler o texto, 8 a 10. Tornando o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã.
Então disse Arbonã, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Então aqui a gente chega, né, no grande centro, eu diria, né, ou pelo menos no ápice da narrativa de Esther. E é nessa sessão, então, que a gente vai ver essa grande, então, reversão de sorte, né? Aquilo que havia sido preparado para Mordecai, por Amã, caiu sobre Mordecai. E o status que Amã tinha, será então recebido por Mordecai, né? E então o que a gente vê aqui de cara no versículo 8 é esse retorno então do rei que tinha saído irado para o jardim do palácio, mas ele então agora retorna e ele vê que Amã estava sobre, né, esse móvel local em que Esther estava deitada ou estava sentada, né? E imediatamente quando o rei olha isso, ele pensa, né, algo errado, ruim sobre Amã, pensando que ele está querendo forçar, né, a rainha a beijá-la, ter uma relação com ele ali de alguma forma. E é essa interpretação do rei, principalmente porque existia no contexto do reinado Medo-Persa, né? Quando a gente pensa no harém do rei, existia um cuidado enorme com as esposas do rei, principalmente aqui no caso a rainha, né? Então, nenhum homem poderia chegar muito perto, às vezes nem trocar muitas palavras com a rainha. Então, havia um cuidado enorme. E aqui, por conta do desespero de Amã, por conta do fato de ele estar já sabendo que o rei vai condenar ele, por tudo que ele viu até aqui, né? Por tudo a reversão de sorte, até o fato da própria esposa dele ter dito o que ela disse para ele sabe que ele vai cair, que ele vai ser condenado, né? E então ele tenta de forma desesperada ali, né, clamar por sua vida, mas é justamente ao fazer isso que ele é então executado, né? Então é interessante que nesse contexto, né, a gente não sabe da onde surge, né, a Arbona, mas ele está lá no contexto em que isso está acontecendo e ele simplesmente comenta, olha, existe, né, junto à casa de Amã, uma forca de 50 côvados de altura, ou uma árvore, né, alta de 50 côvados de altura, em que ele preparou para Mordecai e que falar em defesa do rei, Então, Arbona já dá aquela sugestão ali para o rei, né, e a gente tem enfatizado isso, né, o fato de que o rei nunca segue a sua própria mente, mas ele sempre depende da mente de outros para saber o que fazer. E um rei bem banana muitas vezes. E aqui ele segue então o conselho de certa forma ali ou a sugestão que a Arbona dá. E então eles dizem, né, enforcai-o nela. E aí a gente chega no versículo 10, que é um versículo chave, né, aqui no livro, em que diz, né, enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. E é possível que não seja uma forca, né, como eu já comentei, até pela altura. Muitos dizem que era um pedaço de madeira em que a pessoa era empalada, né, que era basicamente a pessoa, o sujeito, ele era atravessado realmente e sangrava até a morte no topo dessa estrutura de madeira, e aquilo estava lá justamente para vergonha pública, né, para que aquele que foi executado seja, digamos assim, publicamente exposto e zombado, né? Essa era a ideia dessa punição, dessa forca ou dessa madeira muito alta em que o sujeito era empalado, né? E aí a gente chega nos versículos, no capítulo 8, em que essa ordem, então, do rei, que foi dada aqui no capítulo 7, tem, então, as suas ramificações, né, o seu resultado, digamos assim, no capítulo 8,
E a gente também vai ver nos capítulos 9 e 10, né? E aqui a gente tem no capítulo 8, né, o tema central é o rei Xerxes ajudando, então, os judeus. E justamente essa culminação da reversão de sorte continua. Então, aquilo que o rei decretou lá no versículo anterior, que a gente acabou de ler, no versículo 10 do capítulo 5, a gente vê no capítulo 7, a gente vê sendo, então, executado aqui as ramificações disso no capítulo 8. E, então, no versículo 1 e 2 diz assim: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Então aqui é notável, né, a velocidade em que os fatos ocorreram aqui naquele mesmo dia. Então, logo em seguida, logo que Amã foi executado, o rei Assuero deu, né, a rainha Ester a casa de Amã, ou seja, os bens que Amã tinha agora pertencem à rainha Ester, né? E Mordecai veio perante o rei, né, porque o Ester então fez o rei saber que Mordecai era parente dela, tirou o seu anel, né, que era o que ele tinha tomado de Amã, e deu para Mordecai, né? Então é fascinante ver aqui que tudo aquilo, todo o status que Amã tinha, talvez ainda mais, né, porque no caso Amã nunca teve uma aliada como Ester, como a rainha Ester ali dentro do palácio, mas Mordecai tem, além de todos esses bens, né, e poder que ele recebe, ele tem uma aliada que é Ester, que é a rainha Ester, que tem esse favor incrível ali, né, que ela conquistou diante do rei Xerxes. E então agora Mordecai possui, né, Mordecai e Ester possuem todo o poder e os pertences, né, os bens que eram de Amã. E nos versículos 3 a 6, a gente vê finalmente o pedido de Ester para salvar os judeus. Diz assim o texto: falou mais Ester perante o rei e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã o Agagita e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei, e lhe disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, o filho de Amedato, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como eu poderei ver a destruição da minha parentela? Então agora Esther ela está mais ousada, né? Ela está bem encorajada, digamos assim, pela tudo que aconteceu. Ela tem visto que o Senhor está por trás de tudo isso, tudo tem acontecido conforme para proteger Israel, né? E agora ela intercede diante do rei mais uma vez, de uma maneira que ela não tinha feito antes, né? Agora ela realmente se lança aos pés, né? Algo bem, digamos assim, não apropriado para alguém ali no contexto do palácio do rei Xerxes, né? Algo que seria bem desencorajado a ser feito, perigoso a ser feito. Por exemplo, a gente vê até o caso de outro, né? Outros que por vezes eram colocados na presença do rei, estavam tristes e eles podiam ser mortos, né? Então, na verdade, a Esther não só está triste, mas ela está chorando com lágrimas, implorando que a maldade de Amã fosse revogada. Então, Esther ela intercede. A gente vê que existe sim um risco aqui para a vida dela também, porque no versículo 4 o rei estende de novo o cetro de ouro em direção a ela. Então, ela então intercede, né, para o rei, mais uma vez,
e pedindo para que o rei, então, revogasse isso, né? E o ponto-chave aqui é justamente, de novo, ela chamando atenção para como ela não poderia suportar ver o próprio povo delas morrer, né? Ser assassinado. Como poderei ver a destruição da minha parentela? Então, ela realmente apela de maneira muito forte para Xerxes, para, enfim, qualquer coisa que ainda havia ali que havia com certeza ali de atração que Xerxes tinha por Esther, de um relacionamento que ele possuía com ela. Esther então usa isso para interceder pelo povo, né? E a gente fica esperando uma grande resposta aí de Xerxes, mas a gente também fica decepcionado. E chegamos no versículo 7, né, em que a gente vê a resposta de Xerxes. Ele ajuda, mas nem tanto. Então, no versículo 7, né, ele diz o seguinte: o rei Xerxes disse a Esther e ao judeu Mardoqueu: entreguei a Esther os bens de Amã, e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Ou seja, ele diz o que ele já fez, né? Agora enviem aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo o que vocês acharem melhor, e selem-no com um anel do rei. Lembre-se, porém, de que o que foi escrito em nome do rei, selado com seu anel, não pode ser revogado. Então o rei realmente ele dá uma ajuda, que ele dá uma dica, né? Dizendo que eles podem escrever o decreto que eles desejarem, porém a gente não pode revogar algo que já foi escrito, né? A lei dos Medo-Persas não permitia isso. Se uma lei fosse escrita, não poderia ser revogada. Mas então eles dão, o rei dá essa dica para que eles escrevam o que eles acharem melhor, né? Típico do rei Xerxes, da maneira como ele é apresentado aqui em Esther, um rei que não faz nada da cabeça dele, né? Então ele basicamente pega o poder dele, ele dá para Amã, ele pega o poder dele, ele dá para os seus para aqueles que estão ao seu redor, né? E nesse momento ele pega o seu poder, finalmente dá para os representantes do povo de Deus, né? Esther e Mordecai. E então eles vão fazer isso realmente agora sim para então proteger o povo de Israel, né? E também beneficiar, realmente dessa vez beneficiar o rei Xerxes, né? Algo que Amã nunca realmente quis fazer. E aí, então, né, no versículo 9, a gente vê exatamente o que acontece a partir desse ponto. No dia 25 de junho, né, que a gente tem uma descrição também, talvez na sua versão, da descrição dessa data no original hebraico, né? Os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Mardoqueu ditou. O decreto foi enviado aos judeus, aos mais altos oficiais do rei, aos governadores, aos nobres de todas as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, né? Então, coloquei um mapa justamente para mostrar a amplitude desse reino e o quanto, então, foi importante esse sistema ágil dos correios, né, do Império Medo-Persa, para que chegasse esse decreto, esse novo decreto, então, que Mardoqueu ditou. Continuando, as ordens foram redigidas na escrita e na língua de cada povo do império, incluindo as dos judeus. Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei Xerxes, o selou com o anel do rei, enviou as cartas para mensageiros montados em cavalos velozes criados nas estrebarias do rei. Então, esses cavalos aí se dispersaram desde Suzã, né, até todo o Império Medo-Persa, que ia desde a Índia até a Etiópia, essas 127 províncias. O que o decreto dizia? No versículo 11, o decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades autoridade para se reunirem e defenderem a própria vida. Permitia que destruíssem, matassem e aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse ou a seus filhos e esposas. Fascinante, né? Também permitia que tomassem os bens de seus inimigos. Aqui, né, a gente vê que os três verbos, né, destruíssem, matassem e aniquilassem, que foram usados no decreto anterior, que Amã usou para o decreto que seria usado para destruir os judeus, são esses três verbos que são usados agora para descrever o que os judeus fariam com os inimigos deles, né? Então, essa reversão, tá vendo, sendo aplicada também essa troca, né, dos judeus com os inimigos dos judeus.
fascinante. Versículo 12, a data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias do rei Xerxes era 7 de março do ano seguinte. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para se vingar de seus inimigos na data marcada. Por ordem do rei, os mensageiros saíram a toda pressa, montados em cavalos velozes, criados nas estebarias do rei. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então aqui a gente vê como uma dinâmica, né, de como que então essa mensagem foi promulgada para todo o império então a gente vai ver agora nos próximos versículos como que foi a resposta do povo de Israel e também do povo gentil aqui, né, que acompanhava tudo isso que estava acontecendo. É interessante, né, às vezes a gente pensar sobre Esther, que o rei, ele realmente vivia numa bolha, né? O rei e a rainha. A gente vê que eles vivem numa bolha porque, por exemplo, nos capítulos anteriores, quando a gente vê que Mordecai está sofrendo por causa do decreto, né? Primeiro que o rei não está nem muito sabendo, parece que não está muito interessado no assunto, né? A princípio. E a rainha Esther também não está sabendo do que está acontecendo, né? Porque eles realmente vivem naquela bolha dentro do palácio. Porém, fora do palácio, né, a gente com certeza tinha mais pessoas acompanhando o que estava acontecendo, acompanhando essa perseguição, né, esse ódio gentílico, né, esse ódio do Agagita ali, Amã, contra Mordecai, contra o povo judeu. E muitas pessoas acompanhando e vendo o quanto Amã era orgulhoso, como que Amã ficava se vangloriando do que ele tinha, do que ele possuía, né? E com certeza, eu tinha pessoas ali que estavam vendo o testemunho de Mordecai e que ao enxergarem esse novo decreto, né, iriam se converter, né? E é exatamente o que a gente vê aqui, que muitas pessoas ao ver tudo o que estava acontecendo, realmente reconheceram que Deus estava no controle. Porque num livro, né, que a gente vê que Deus, nem o próprio nome de Deus aparece, mas que ele está agindo, ele está protegendo e guardando o povo dele. Então é importante a gente ter essa visão um pouco mais ampla também aqui no livro. E no versículo 15, vou ler do 15 até o 17. Mardoqueu saiu da presença do rei vestido com trajes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e tecido vermelho. E o povo de Suzã comemorou alegremente o novo decreto. Olha só. Os judeus se encheram de felicidade e alegria e foram honrados em toda parte. Em cada província e cidade, em cada lugar onde o decreto do rei chegava, os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes, festas e feriados. Muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus porque temiam o que os judeus pudessem fazer com eles. Então aqui a gente vê, né, a resposta do povo, não somente dos judeus, mas daqueles que estavam ali observando o que estava acontecendo, né? Como que eles ficaram alegres com um decreto. Possivelmente muitos ali que apoiavam Mordecai, que viam o quanto ele era um homem humilde, um homem realmente que buscava o bem das outras pessoas, né? Ao contrário de Amã, que só buscava o mal, né? Então, a gente chega aí quase digamos assim, na consumação, né, dessa narrativa. Ainda não, mas quase na consumação, em que Amã já foi morto e Mordecai, então, tomando o lugar de Amã. E ainda mais uma maior preeminência de Amã, que Amã, porque ele é alguém realmente justo, ele vai chegando, então, a essa consumação, né? Mas mais sobre isso daqui a pouquinho. E aí a gente chega, né, na aplicação, na parte mais interessante, digamos assim. Acho que tudo é importante, né, mas acho que na parte mais relevante para nossas vidas é a aplicação. E hoje eu queria focar na aplicação, né, somente falando do plano de Deus, né? Eu vou gastar um pouco mais de tempo aqui falando para nós sobre o plano de Deus. A gente tem enfatizado que, em geral, quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente pode tirar 3 lições, né? Lições sobre a humanidade, o que esse texto, essa passagem ensina sobre o ser humano, sobre a humanidade. A gente pode tirar lições sobre Deus, né? Quem Deus é, como Deus se relaciona conosco, o que Ele espera de nós. E a gente pode tirar lições também sobre o plano de Deus, e é isso que eu queria focar hoje.
E o que a gente vê aqui de ênfase no plano de Deus, nos capítulos 7 e 8 de Esther, é essa grande reversão de sorte, né? O que seria essa grande reversão de sorte? É a grande troca, né? Em que Amã recebe aquilo que ele mesmo havia preparado para Mordecai. A morte na forca, né? A morte lá sendo empalado, né? E Mordecai recebe aquilo que Amã havia obtido, né? Status, poder, honra. Né? Então, é essa grande troca, né? E tudo isso sendo feito de maneira providencial, de maneira quase, digamos assim, por coincidências, né? Por um momento em que o rei não conseguiu dormir, então é lido o livro de dormir para ele. Houve um momento em que ele não, Mordecai não foi recompensado, então ele finalmente é recompensado, em que a mãe está entrando e a mãe está buscando ser exaltado pelo rei, e ele diz algo que ele está buscando, né? Ele quer ser exaltado, e aí justamente essa exaltação que ele busca para si é feita para Mordecai. E agora, finalmente, a morte, né? Que era aquilo que Amã estava buscando para Mordecai, essa forca que ele só iria se satisfazer, ele acredita, né? Quando Mordecai fosse morto. Ele sim, então, é morto nessa forca. E Mordecai, na verdade, é exaltado. Ele recebe o status, o poder e a honra que pertenciam a Amã. E esse tema da grande reversão de sorte é um tema que está em toda a palavra de Deus, né? Eu diria que acho que talvez em Esther é onde fica mais claro, mas por toda a palavra de Deus a gente vê esse tema sendo enfatizado por vezes, né? E é justamente essa ironia da reversão de sorte. É um tema central no plano de Deus na história. E quando eu digo ironia, é porque é uma coisa que aparenta ser algo, mas na verdade é exatamente o oposto, né? Quando Amã, ele diz, né, ele busca aquela glória e ele está buscando aquilo por causa do seu próprio orgulho, a gente sabe onde aquilo vai dar, né? É justamente a ironia de que um homem que busca a própria glória vai encontrar vergonha, né? E o homem que é humilhado, o homem que reconhece a sua humilhação, a sua pequenez, esse homem será exaltado, esse homem receberá glória, né? E é justamente esses temas, né, que a gente vê sendo carregados, digamos assim, na narrativa bíblica, né, na história da redenção e de maneira plena no Novo Testamento e em Cristo Jesus, né? Mas eu queria fazer um adendo agora também e comentar um pouquinho sobre como que é fascinante observar esse tema, né, da grande reversão de sorte, até mesmo no mundo, né? Por vezes a gente tem aquele ditado, né, que a vida imita a arte, né? E, de certa forma, é isso que acontece aqui, né? Que o mundo imita a palavra de Deus, imita a maior arte que já existiu, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E o que nós temos na palavra de Deus? Nós temos uma narrativa, uma história, a maior história já contada no mundo, né? A narrativa da criação, da queda, da redenção e da consumação. E nessa narrativa a gente tem esses marcos, né? A gente tem um momento inicial em que tudo está bem, né? Que Adão e Eva estão lá no paraíso, tudo está perfeito, tudo está no seu lugar, todas as pessoas estão, os animais estão se regozijando ali na presença do Senhor, o homem e a mulher conversam com Deus na viração do dia, porém, existe um teste ali, né? Deus coloca um teste para Adão e Eva e eles falham no teste. Eles comem do conhecimento do fruto, comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles pecam e nós temos a queda. Nós chegamos justamente naquilo que existe algo bom e perfeito que Deus planejou, mas aquilo foi quebrado, aquilo de alguma forma foi perdido em algum nível, aquilo foi fragmentado. E a queda, né, a gente vê justamente essa perspectiva dupla, né, em que a gente continua vendo a imagem de Deus no homem, a gente continua vendo alguns vislumbres de verdade naquilo que ele diz sobre Deus, né, mas ao mesmo tempo o pecado corrompe a sua mente, o seu coração, né, e então quando a gente olha para as pessoas do mundo, né, a gente tem esse propósito, essas duas coisas, né, a gente tem tanto pessoas que foram criadas à imagem de Deus, que muitas vezes falam coisas verdadeiras, né?
mas que também foram quebradas, né, que foram fragmentadas, a sua imagem foi fragmentada por conta do pecado. E aí a gente tem a redenção, a gente tem o ápice, né, a gente tem um momento crucial da grande reversão de sorte. E a gente tem isso ao longo de toda a Bíblia, né, mas principalmente no que Jesus Cristo fez na cruz por nós. E finalmente temos a consumação, que é o quê? Que é a aplicação, que é o momento em que Deus finalmente traz termo, né? Todas as coisas, resolve todos os problemas, né? E a gente vê isso muito nos filmes, nos livros, em que as pessoas do mundo produzem, né? Por quê? Porque tem tanto a perspectiva de que nós somos criados à imagem de Deus, e mesmo depois da queda, a gente ainda tem, né, vislumbres ali daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, né? Por exemplo, a gente vê no próprio livro de Romanos, né, quando Paulo ele diz que foi escrito no coração do homem, mesmo o homem sem Deus, a lei de Deus, né? Então, em algum nível, em algum grau, os seres humanos têm essa pista de Deus, né? O próprio fato que Paulo diz lá em Romanos, né, que eles conheceram a Deus, né, mas não deram graças a Deus, ou seja, eles, em algum nível, todas as pessoas do mundo conhecem a Deus, né? Mas o problema não é que eles simplesmente conhecem Deus, mas é que eles rejeitam esse conhecimento, né? É o que nós chamamos de pressuposicionalismo, né? As pessoas conhecem Deus, mas elas rejeitam esse conhecimento, elas preferem as trevas do que a luz. É isso que Paulo diz lá. E em algum nível também, como eu falei, essas pessoas também receberam esse conhecimento de Deus. E aonde esse conhecimento, então, aparece? Ele aparece muitas vezes nessa grande reversão de sorte, nos filmes da Marvel, né, nos grandes clássicos aí da literatura, né? E essa grande reversão de sorte é algo que aparece muitas e muitas vezes, né? Em que aquilo que o inimigo havia planejado pro herói, né? É justamente aquilo que acontece com o vilão, né? Então, o status que era do vilão se torna do herói. Essa grande reversão de sorte é um tema crucial, né, da palavra de Deus, e é um ótimo tema também para a gente fazer um ponto de contato com as pessoas do mundo, né? Por exemplo, um dos exemplos que eu gosto de dar, né, sobre essa reversão de sorte é, por exemplo, na narrativa do Harry Potter, né? E aqui, principalmente para aqueles que leram os livros, né? A autora, com certeza, ela tinha uma boa noção sobre esses temas, né, de criação, queda, redenção, consumação, de J.K. Rowling. E é fascinante você notar como que, olhando os personagens principais ali, né, o vilão, o Voldemort, e o herói, né, o Harry, como que nas cenas finais a gente tem essa grande reversão de sorte, né? Porque a gente tem um momento em que o Harry ele vai se sacrificar, né? Porque não existe outro meio, o menino precisa morrer, né? E enquanto ele se sacrifica ali, e quem mata ele justamente o inimigo, né? Ali, o Voldemort. E ao matar o Harry, de certa forma, quem morre é uma parte da alma do Voldemort, né? E o Harry, na verdade, ele volta à vida, né? De certa forma ali. E ao voltar à vida, né, ao retornar, a gente tem a consumação daquela grande reversão de sorte, né, num duelo final em que o inimigo ali, a Voldemort, usa um ataque ali mortal contra o Harry, né, um feitiço ali mortal, um ataque mortal, e o Harry usa nada, ele usa simplesmente ele desarma, né, busca desarmar o inimigo, né, o Voldemort. E a gente tem aquela famosa frase, né, o feitiço se volta contra o feiticeiro. De certa forma, isso é uma outra maneira humana de descrever, né, essa grande reversão de sorte que tem o seu fundamento no Evangelho, que tem o seu fundamento máximo na palavra de Deus, né? E é justamente ali na narrativa do Harry Potter, então, que o Voldemort ele morre, né, e o Harry tem a vitória. E não é
né? E o ápice disso, né, dessa grande reversão de sorte, é sim a cruz. É o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz. E isso é fascinante a gente ver, né? E eu queria mostrar um pouquinho disso para você. Então, vamos dar uma olhada aqui, mais uma vez no capítulo 7, versículo 10, e algumas passagens do Novo Testamento. O texto-chave, né, da nossa passagem, que a gente tem visto, é justamente o livro no capítulo 7, versículo 10. Né? Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Né? Então a gente tem aqui pelo menos 2 elementos, né, no versículo 10. A gente tem Amã recebendo aquilo que ele mesmo, Amã, preparou para Mordecai. E a gente tem essa ira, ou furor do rei sendo aplacada, né? Será que a gente consegue, só nesse versículo 10, vislumbrar algo temático do que está acontecendo na cruz? Com certeza dá, né? E na paixão de Cristo, né, nós temos o próprio Deus, homem, vivendo uma vida perfeita, uma vida sem pecado, né? E então se entregando por nós, né? Mas é justamente um discípulo, Judas, que entrega Jesus. Mas não simplesmente entrega Jesus, mas ele tem uma influência maligna de Satanás. Veja aí Lucas 22, de 3 a 6, diz assim: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como eles entregariam a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma ocasião para lhe entregar sem tumulto. Aqui a gente vê, né, Satanás entrando, o inimigo, né, entrando em Judas, e com certeza esse inimigo, Satanás, já tentou de várias maneiras destruir os judeus. A gente pode dizer até no caso de Esther que Amã, né, tinha essa influência maligna de Satanás, né? Era Satanás que animava Amã, o inimigo dos judeus, a destruir esse povo. Porém, algo que Satanás nunca imaginava, né, é que a morte do Messias seria a sua própria destruição. Ele não imaginava isso, ao ponto de que foi ele mesmo, né, foi através da influência dele que Judas entregou Jesus para ser crucificado. Satanás, ele, de certa forma, ele é como a feiticeira, né, das Crônicas de Nárnia, né? É um louco, sabendo que nunca vai vencer, sempre tentando destruir aquele que é invencível. Mas mesmo na sua loucura, ele continua tentando, né? Mas ainda assim, ele nunca imaginava, né, que a morte do Messias seria, então, a sua destruição. Ele imaginava que aquele seria a sua vitória, né? Mas não foi assim. Não foi assim por causa da grande reversão de sorte. Deus, o nosso Deus, ele é um Deus que ele escreve uma história bela em que existe essa grande reversão de sorte, né? É exatamente o que John Owen deixa escrito, né, no seu tratado, intitulado A Morte da Morte na Morte de Cristo, né? Um tratado sobre redenção e reconciliação por meio de sangue de Cristo. E na sua loucura e ira, né, também, Satanás continuou tentando destruir o Messias, mas Deus, na sua sabedoria, proveu no madeiro a maior troca que se poderia imaginar. E lá, na cruz, no madeiro, ele sofre e triunfa. No madeiro, Cristo ele perde, mas ganha. E ao morrer, ele mata a própria morte. E a nós, né, por causa dessa grande troca, né, essa grande reversão de sorte, só nos cabe louvar, né, só nos cabe ficar em silêncio, extasiados, né, por aquilo que o Senhor fez por nós, por aquilo que Deus fez por nós. E ver como que até mesmo no livro de Esther a gente nota esses padrões e ver como que isso aponta para o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Quão belo é o plano de Deus, irmãos, e quão maravilhoso é o nosso Salvador. E aí a gente vê justamente esse triunfo de Jesus em Colossenses 2, 13 a 15, né?
Jesus, ele despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, aquele momento em que aparentemente para as pessoas, para Satanás, né, era um momento de triunfo, né, de destruir o Messias, não era justamente a grande reversão de sorte, era o momento, na verdade, em que Cristo seria exaltado, seria um momento em que Deus seria glorificado e o povo dele seria salvo e liberto, né? É fascinante meditar sobre isso, né? E aí o livro de Colossenses, né, esse trecho de Colossenses diz que é um momento, então, em que Cristo despoja, né, ele desarma os principados e potestades, ou seja, ele desarma as forças espirituais do mal, expondo eles ao desprezo, expondo eles à vergonha, né, triunfando sobre eles na cruz. Então, o que aparentemente parecia a derrota do Messias, na verdade, é a sua vitória. E o que parecia que seria o momento em que ele perde, né, é justamente o momento em que ele vence e expõe publicamente ao desprezo os seus inimigos. E o que a gente vai ver nos capítulos 9 e 10, né, de Esther? Justamente isso, né? A gente vai ver também esse tema em que os inimigos de Deus são expostos à vergonha, né? E é justamente isso que Cristo faz por nós na cruz. Louvado seja o Senhor. E aí chegamos na nossa tarefa dessa semana, em que eu peço para que você revise as suas marcações, né? Que você já fez os capítulos 1 a 10, então dessa vez eu queria que você voltasse, né? Respirasse um pouquinho e desse uma olhada nas suas marcações, quem sabe como está cada uma delas. Tenta dar uma olhada nos padrões de banquete que nós vemos, nos padrões de furioso, né? Se os meus padrões de furioso estiverem certos, na verdade a gente tem 7, e o 8º seria então esse texto, né, no capítulo 7, versículo 10, em que nós temos essa grande antecipação do plano de Deus, daquilo que Deus faria no futuro, né, em Cristo Jesus. E eu vou pedir para você responder também, considere como este livro termina, né, quem está em foco, qual a descrição final dessa pessoa. A gente vai ver justamente a consumação. Se hoje a gente viu a redenção, semana que vem a gente vai ver a consumação do livro. E eu queria que você também escrevesse um pouquinho sobre como esse livro te afetou pessoalmente, né? Então, escreva um pouquinho aí sobre como afetou sua cosmovisão, né? Primeiro, o papel da mulher nas várias situações da vida. Eu poderia colocar também aqui do homem, né? Até porque a gente falou um pouquinho sobre o papel do homem e da mulher, como o homem tende a se vangloriar nas riquezas, a mulher se vangloriar na beleza. Onde Deus está quando ele não é mencionado. Então, eu queria que você respondesse também isso. Como você pode lidar com situações difíceis na sua vida pessoal, nos desafios, baseado no livro de Esther, nessa série. Como que você pode lidar com situações difíceis? E sobre a nossa expectativa de como o mal será destruído. Então tá aí a tarefa dessa semana e que Deus te abençoe.